Boa noite, navegantes virtuais e espirituais. Eu sou o Alan, esse é o Fé. Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para falar sobre o capítulo 7, hoje a gente tem aqui a companhia da nossa amiga Monitere. Monitere também é espírita, é frequentadora da Casa da Fraternidade São Francisco de Assis, assim como eu. Porém, a gente veio a se conhecer somente após a casa ter fechado, né, por conta da pandemia. Monteiro, não precisa te falar seu endereço, tem seu cartão de crédito, mas fala um pouquinho sobre você, o pessoal te conhecer. Então, primeiro eu quero agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui, de aprender um pouquinho, né, com o Alan, né, Alan? Aprendermos juntos, né, trocarmos Isso, esse conhecimento. E, isso. e eu sou espírita desde que eu me entendo por gente, né? Isso vem da criação que a minha avó, né, me deu e eu sou muito grata por essa doutrina. Ela nos enriquece, ela nos faz crescer e enxergar algumas coisas diferentes, né, do que nós acreditamos. Claro, somos todos humanos, não somos nenhum santo, erramos mesmo sabendo conhecendo, né, essa doutrina maravilhosa, a gente ainda assim tem muito que aprender, né? E isso é o que me faz estar aqui, aprender e poder aprender junto com todo mundo e levar um pouquinho do conhecimento que nós temos, né? Que é bem pouco, né, Alan? Que a gente está aprendendo todo dia, né? Para as pessoas. É bem pouco, realmente, como você disse. O nosso conhecimento, o filósofo Sócrates já deixou claro, né? Parece que quanto mais a gente sabe, mais a gente entende que não sabe nada, né? Mas precisamos Realmente. fazer nossa parte e correr atrás, pelo menos, do que conseguimos entender e absorver mediante nossa condição limitada de ser encarnado, né? Muito importante realmente a gente entender que por mais que a gente entenda, a gente está entendendo pouco. A leitura de hoje, do capítulo 7 é até sobre isso, né? Exato. Que nunca podemos nos considerar como ricos, sobretudo no ponto de vista do conhecimento, porque sempre haverá alguém que conhecerá mais do que a gente e também menos. Por isso, nós fazemos parte de uma corrente de evolução. Então, cada elo é importante. Estamos ocupando um elo em que, se a gente conseguir ajudar alguém e ser ajudado, a gente completa essa corrente e todo mundo evolui junto. Eu acho que é esse o princípio da fraternidade, né? Exato. A gente poder levar, nem que seja uma palavra, né? Levar alguma uma luz para alguém que esteja precisando. E eu acho que é esse o objetivo de quem realmente segue a doutrina, né? Ajudar ao próximo, essa troca, né? Essa caridade. E é isso, e eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema mesmo, né? Com o nosso tema que nós vamos trabalhar hoje. É isso. A gente vai, então, é, usar o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu estou usando aqui na tela o que deve se entender por pobres de espírito. Este capítulo, o capítulo 7, ele é todo voltado para a bem-aventurança do pobre de espírito. Então, assim, ele é enorme. Não é até tão grande não, mas para falar de uma vez só fica um pouco complicado, então a gente preferiu pegar apenas a primeira leitura, que é de fato reconhecer quem quem são os pobres de espírito. Portanto, em São Mateus, capítulo 5, bem-aventurados os pobres de espírito, pois que deles é o reino dos céus. Existe uma divergência sobre a localização onde essa
bem-aventurança, né, foi passada por Jesus, segundo São Mateus, foi no Sermão da Montanha. É por ele que a gente vai se basear. A incredulidade zombou dessa máxima. Bem-aventurados os pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Realmente, nas pesquisas que a gente fez para a preparação dessa live, a gente entendeu que existe ainda hoje algumas divergências com relação ao que se refere pobres de espírito, né? E ainda existe fatores que entram em choque. Entendemos nós aqui que seja o nosso ponto de vista que a gente está passando, né? Até porque são tantas as maneiras de ver a mesma situação, são tantas as perspectivas, que não podemos nos dar como de fato os donos da razão. Até porque contraria o próprio princípio de pobre de espírito. Mas a gente está trazendo pobre de espírito como aquele humilde. Não é isso, Corneteiro? Como a gente pode definir esse pobre de espírito que Jesus reservou o reino dos céus? É o simples de coração, né? O humilde, o puro, né? O dócil, a pessoa que ela é humilde em todos os sentidos, ela não se engrandece com o que ela tem, né? Ela é na sua pureza, né? Eu acredito que Isso. vem nos dizer isso, né? Exatamente. E eu até peguei aqui um trecho que diz respeito ao que é ser simples, né? O que é ser humilde. Eu achei interessante colocar aqui, porque nos diz o seguinte: ser simples é aquele que nunca mostra saber o que sabe, nunca diz o que tem, e a modéstia é o seu distintivo. Ou seja, aquele que é de fato humilde, simples em sua pura acepção, independente de matéria, do que ele tem, do que ele sabe se colocar como alguém que está sempre precisando de aprender e de conhecer cada vez mais. É uma característica, de fato, que falta muito em nós, né? Porque nós outros aqui encarnados temos o costume de engrandecer o que sabemos, né? De valorizar a mais o que temos. Então, assim, falta para nós encarnados ainda a asepsia na prática deste termo, né? Então, Jesus quis dizer a isso, né? Não devemos entender que sabemos mais, inclusive naquele momento que, que foi dito da incredulidade que zombou, é porque a incredulidade levou ao pé da letra, né? A incredulidade ela levou do ponto de vista da palavra e não do sentido. Exato. Ele não menospreza a inteligência, né? Ele É, se confunde muito. Jesus não quis menosprezar a inteligência de ninguém. Ele quis que nós sejamos simples diante dele, né? Porque ele é o Todo-Poderoso, vamos dizer assim. Nós a somos inteligência tão, suprema. nós somos ainda tão pequenos, né? Perto dele. Então, ele quer enriquecer a terra, né? Eu até fiz algumas anotações aqui com espírito e vida, honrando acima de tudo a humildade. Você tinha falado um negócio, acho que foi essa semana, sobre um jeito que confunde. Você lembra que você falou? Achei interessante. Como é aquilo lá que você falou, que às vezes confunde os termos? De quando nós éramos crianças, que os pais às vezes usavam o termo de pobre, de pobreza mesmo, né? Ligado Aham, àquela pobreza de espírito, né? Sem saber o que isso. estavam falando, né? Olha como a responsabilidade, né, que isso gera em nós. E eu cresci com isso, né? Até o dia quando o pessoal escolheu o tema, eu fiquei pensando assim, nossa, esse tema é difícil, porque a gente cresce entendendo totalmente o inverso, né? Então, É,
É totalmente diferente disso, né? Pelo que você tinha dito, eu esqueci o jeito que você falou que a pobreza estaria ligada à pobreza do espírito na questão tipo, da pessoa ser tola, é isso? Uma Isso, coisa é nesse isso sentido, não era isso? mesmo. Não basta ser pobre, tem que ser pobre de espírito, fazer Foi isso mesmo. fazer coisa errada, né? Fazer É, é. isso mesmo. Pois é, eu tava vendo que muita gente ainda confunde nesse sentido, né? Até na Sim, caixinha de pergunta lá, muita gente deixou dessa forma mesmo, eu que o acho que pobre, né? até semana passada, acho que até eu estava com isso na cabeça. Ah, Ainda confunde. É, porque dá-se de entender isso, né? Que se você está com pobreza de espírito, você está com o espírito faltando recursos morais, né? Seu espírito está faltando alguma coisa no sentido de evolução, né? Só que aí não seria pobre de espírito, seria subdesenvolvido, né? Alguma coisa assim, né? Ainda não evoluiu a consciência o suficiente, né? Mas eu sim, acho interessante a gente falar aqui porque muita gente confundiu mesmo na é caixinha de perguntas. porque assim, o evangelho ele realmente prega essas peças, né? A gente tem que, se a gente estudar hoje e estudar amanhã, a gente já tem um entendimento melhor ainda. Por isso que a gente É, nunca deve parar de estudar, né? e pela idade que ele foi escrito, e pelo tanto de anos que se passaram, ainda se mantém uma leitura muito atual, né? O mais bacana do Evangelho, eu percebo, é isso. Às vezes eu penso, cara, como é que lá naquela idade já sabia que ia acontecer isso? Mas é porque já acontecia, né? Nunca deixou de existir, né? Acho que desde que Isso. A humanidade ela vem cicatrizando essas chagas morais, né? Mas nunca deixou de tê-las, né? Exato, Então é muito interessante a gente falar sobre isso aí para tirar essa conotação errada, né, que ficou do termo. verdade. Porque o pobre do espírito, na verdade, ele é destituído. Interessante também naquela leitura, naquela mensagem que a gente recebeu sobre o pobre do espírito, eu até tirei um pedacinho dela aqui, eu acho uma coisa interessante de se falar também, que é quando ele fala o espírito do nosso irmão Dr. Frederic vem nos auxiliar e diz o seguinte naquela mensagem: não por isso são tolos, ao contrário, são sábios o suficiente para aceitarem que o conhecimento que possuem pode ser grande perante a ingenuidade que um dia tiveram. Porém, frente ao Criador, é ínfima, pequena e quase desapercebida. Porque, de fato, o nosso conhecimento ele pode ser grande, né? O Dr. Frederico nos aponta aqui, muito interessante, porque o nosso conhecimento ele é mensurável por nós mesmos. Porque se hoje a gente sabe mais do que ontem, pode ser que nosso conhecimento tenha até aumentado. Mas, perante o Criador, a gente tem que ter a humildade de reconhecer que ele é muito pouco, que ele é quase nada, né? Porque é uma inteligência suprema que nos rege. Nós nunca vamos conseguir entender todos os mecanismos que essa inteligência utiliza para movimentar isso tudo aqui que a gente está em prova, né? Depois eu até fui também dar mais uma lida aquelas palavras lá. Exatamente. Foi isso que eu entendi. Eu acho que isso que faz com que nós estejamos aqui, né, para evoluir. E assim, você fala uma coisa que eu sempre lembro, assim, que eu fico muito assim, fixada nela, que a gente não perder tempo, né? Não perder um minuto, porque isso pode custar mais uma vida, né, para nós, né? Isso. E assim, é tão engraçado que nós somos tão pecadores, né, o ser humano, que a gente às vezes acha que sabe, né? Às vezes a gente acha que sabe assim, nossa, eu sei o que eu preciso fazer. Mas vem acontece alguma coisa, a gente vem e exalta, né? Assim, É, eu sou boa nisso, né?
sabe assim, a gente sempre fica assim um Sai do pouquinho, né, se controle. achando, né? E acaba que nós não somos realmente humildes, né? Assim, a Não, gente sempre dá uma desviada. Não tem jeito, né? é, Muito engraçado o ser humano. Tá é muito sempre, longe ainda. Tá muito longe. sempre assim, na teoria é tudo tão fácil, né? Mas na prática, quando a gente tem a oportunidade de ser humilde, a gente passa nessa, fica para a próxima. É, realmente. Mas a gente está aqui exatamente para evoluir pela repetição, né? A gente não tem condição de ler e fazer. A gente tem que repetir. E cada repetição que a gente tem é uma oportunidade nova para fazer diferente, né? E aí a gente tem infinitas possibilidades. Porém, cada uma que a gente perde é um tempo a mais que a gente vai perder correndo atrás do que poderia já estar em nossa mão. Mas muito interessante você pensar dessa forma. É um assunto interessante a gente pensar sobre essa forma também. A gente às vezes tem dificuldade em entregar para Deus as coisas. Deixar que Deus resolva pela gente. Quando a gente entrega, e ele fala assim, tudo bem, eu pego, mas aí vai ser do meu jeito. Aí a gente não aceita. Você vê onde é que falta para nós a humildade. E a gente está numa condição que precisa, que pede, e aí é atendido. E aí o que a gente faz? A gente impõe condição para ser atendido. Então a gente fala, Deus, eu entrego para o Senhor, eu não dou conta, realmente entreguei. Ah, tudo bem, eu pego, meu filho. Mas agora é do meu jeito. Aí você vai lá e puxa para trás. Não, mas assim não me serve. Deixa eu tentar de novo. Pede um E ele deixa. sinal, pede um sinal, aí Deus manda um monte de sinal. Não, mas não é esse. Esse não é o Não é sinal. para mim. Não é esse o É, sinal que eu preciso. E vai só isso. procrastinando, né? Deixando para amanhã. E aí a gente vai perdendo tempo, né? E Claro. cada minuto é muito importante para a gente conseguir evoluir, essa evolução que nós queremos, né? Nós estamos buscando. A gente vai perdendo tempo e cada vez que a prova volta, ela volta diferente, né? Às vezes ela é uma coisa simples de resolver, e é igual quando, por exemplo, a gente está procrastinando uma consulta médica, né? Mas é uma coisa simples, fazer um tratamento, e aí a gente vai, não, depois eu vou, depois eu vou. E aí quando chega a hora, já está bem apertado de resolver. Muitas vezes acontece isso com a gente. A gente não sabe mensurar, que a gente tem que ter essa humildade de entender. Eu sou uma pessoa que está em evolução e que precisa de ajuda. Então nos falta essa humildade. E assim, e o que a gente tem que buscar, principal mesmo, é Deus, né? Ele é a fonte. E Sim, eu acho que enquanto a gente não entender que é realmente isso que nós temos que fazer, a gente vai sofrer muito ainda, né? Nós vamos sofrer muito ainda. Porque o não adianta. sofrimento é esse tempo atrás eu li um livro do Dr. Inácio, não sei se você conhece, Dr. Inácio Ferreira. Ah, não, você não conhece não, né? Não conheço. E o Dr. Inácio faz uma analogia muito interessante ao sofrimento, nesse sentido que você está falando, porque ele diz o seguinte, quando a gente vê um pastor cuidando das ovelhas, do rebanho, e ele vê que uma das ovelhas se desgarrou do rebanho, não é certo abandonar o rebanho para ir atrás daquela ovelha. Então ele vai dar um grito, vai chamar aquela ovelha. É uma atenção, não chega a ser uma dor, é uma advertência para que ela volte ao rebanho. Quando ela não volta e se desgarra totalmente, ele não pode abandonar 100 ovelhas para ir atrás de uma. Então o que ele faz? Ele manda o cão pastor vai lá buscar aquela que desgarrou, para ela voltar para cá. E o cão pastor é a dor, porque é a dor que vai trazer a gente, ovelhas desgarradas, de volta ao rebanho, né? E se a gente tiver a humildade de entender isso, entender que a dor é uma advertência para que a gente volte para o rebanho, menos sofrimento a gente vai ter. Porque quanto mais a gente insistir,
mais sofrimento a gente vai adquirir, né? Então, é muito importante que a gente entenda que esse sofrimento, às vezes, ele é voluntário. Ele não é um sofrimento kármico, ele não é um castigo, ele não é uma penitência. Às vezes, ele é um sofrimento voluntário, ou seja, um sofrimento que a gente está procurando, que a gente está causando, né, de fato. Então, é preciso que a gente tenha humildade de reconhecer que, se não está certo, não posso fazer com que tudo mude para que eu fique certo. Não, as leis são as mesmas, né? Graças a Deus, pelo menos no plano espiritual é assim, né? Não se muda a lei. No plano espiritual, a gente tem que seguir as leis. Então, lei nenhuma vai mudar para que a gente fique certo. Então, é a gente que tem que atendê-la, E eu né? também lendo essa semana, estava lendo o meu livro ali, que eu tô há uns dias focada nele, e a espiritualidade fala o quanto a misericórdia de Deus, Jesus, ela é perfeita, né? Ela nos dá sempre a oportunidade de voltar e começar uma nova história para mudar para melhor, né? Nós estamos ali, eu falo, a gente sempre fala, né, Alan? A gente Uhum. nem merece, né? Nós nem merecemos essa misericórdia, porque a gente está errando, estamos ali e Deus está trabalhando para fazer com que a gente melhore, né? A espiritualidade amiga está sempre nos alertando, sempre nos, né, soprando assim, faz isso, né? Mas eles sempre Isso. dão essa oportunidade, né, da gente reconhecer, da gente poder entender, né, que não tá certo e que a gente precisa mudar. Eu dizer assim, eu sempre falo, às vezes até no dia a dia, né? Às vezes alguém, sim, às vezes o marido, a avó, a mãe, né? Os familiares. Eu não sou perfeita, né? Igual a gente já tinha falado, mas eu sempre tento lembrar, né? Que aquele orgulho, aquela coisa, aquele pensamento ali, aquela marretada que ele continua dando ali, vai prejudicar tanto ainda para frente, né? Não, isso acontece comigo também, mas às vezes eu não tenho uma pessoa para me alertar, né? E aí, assim, é a espiritualidade, né? Ela faz isso com a gente. Ela tá sempre aqui, disposta. Você até me falou essa semana, a gente estava conversando sobre o caso que aconteceu com você. Eu tenho que amar aquela pessoa que me prejudicou? Tem, você tem que amar, né? E a gente sempre lembrar disso como humildade e deixar o orgulho de lado, porque quem somos nós, né? Quem somos nós? E é isso. Deixar o orgulho de lado, exatamente. Esse orgulho aí machuca muito. Ele. É, de todas as formas, né? De todas as formas. Porque o orgulho é exatamente a gente subir num pedestal e falar, estou certo, não arredo o pé, né? Sendo que é tão fácil para a gente ver, é por aqui, a olho nu, é muito fácil ver o que está certo e o que está errado. Mas e o para trás, né? Se a gente observar o contexto geral, será que a gente vai ter o mesmo raciocínio? Eu realmente estou certo? E está tudo errado, né? Então é importante que a gente trabalhe esse orgulho, com certeza. Porque às vezes a gente perde muitas oportunidades de evolução, de convivência, por conta do orgulho. Quando a gente fala assim, eu gosto muito de repetir, repito igual a mulata esse negócio aqui, que é o seguinte, Deus utiliza, ajuda os homens por intermédio dos homens. Eu gosto de repetir isso aqui é quase um mantra nesse canal, quem está mais tempo acompanhando ali, eu sempre falo sobre isso, porque, gente, é a mais pura verdade. Às vezes a pessoa ora a Deus, achando que Deus está nas nuvens, sentado numa nuvem, tocando uma harpa, né? E não está não, gente. Deus está aqui com a gente toda hora. Todos nós carregamos a centelha divina, que é a consciência, dentro de cada um. E, além dessa consciência, nós contamos com o próximo, né? O próximo é um mecanismo de nos auxiliar sempre. Se Deus não quisesse que a gente evoluísse em coletividade, nascia Alã na Terra, Monited em Saturno, não sei quem em Júpiter, e por aí vai. Mas não, ele quer que a gente evolui em coletividade, né?
Então, às vezes, o que a gente está rezando, pedindo a Deus para que nos auxilie, chega um próximo e nos vem com o auxílio. E a gente fala, não, agora não, eu estou esperando Deus, vai me dar uma força aí, esquecendo que ali é Deus se manifestando. Uhum. Né? É muito importante a gente ter essa consciência, ter essa humildade. Porque às vezes o nosso orgulho chega num ponto que Deus não pode se manifestar através dessa criatura para me ajudar. Onde pode chegar o orgulho, né? Não, essa criatura é inferior a mim. Como que Deus vai a utilizar para me prestar um socorro? E mesmo que assim o for, eu não quero essa ajuda, porque essa criatura ela não é digna de me ajudar. É muito complicado. A gente tem que trabalhar o nosso orgulho para que a gente tenha cada vez mais conexões diretas com Deus, né? E não observar o próximo como sendo apenas mais um entre nós, porque o próximo, ele sempre, sem dúvida alguma, vai ser uma ponte entre nós e Deus. Porque na pior das hipóteses é nosso irmão, né? Então, às vezes, a gente estava comentando sobre aquelas almas que não são tão afins a gente, são mecanismos divinos para nos mostrar alguma coisa, para a gente melhorar alguma coisa, que às vezes uma pessoa que nos ama não consegue nos mostrar, não consegue nos ensinar. Porque ela vai ensinar com o coração e a gente não está aprendendo, né? Até hoje existem duas formas para evoluir, né? É a dor ou é o amor. E às vezes o amor não basta. Infelizmente, nós estamos num mundo em que ainda existe dor, sofrimento, por isso. Porque o nosso aprendizado ele está atrelado a vamos dizer assim, a um sofrimento. Porque eu falo por mim. Tem coisa que se eu não sofrer eu não aprendo. Eu falo por mim. Quantas vezes eu deixei passar a oportunidade de melhorar alguns aspectos morais, e eu vi a oportunidade passando, primeiro eu não a identificava, segundo eu chutava que seria, terceiro eu via que era claramente uma oportunidade, eu dava tchauzinho, não, pode passar depois. Aí vem a dor e fala, então agora você tem que melhorar. O que a gente podia fazer para você melhorar sem sofrer, a gente fez, né? Infelizmente, agora você vai ter que sofrer para valorizar a oportunidade que deixou passar e, de fato, imprimir na moralidade o que a gente precisa que melhore, né? Igual pai e mãe. Pai e mãe falam. Aí ele fala, o filho não escuta. Aí vem uma luz de fora, uma pessoa desconhecida, né? Que não tá ali no dia a dia, fala uma coisinha, o filho acata, sim, e acaba que ele acorda, né? Mas, e às vezes nem assim. Aí vai, apanha da vida, né? E aí É quando isso. lá na frente, a minha mãe tinha razão, né? Por que eu não escutei? Exato. Alguns são mais evoluídos, né? Que conseguem enxergar antes de acontecer esses tropeços aí, né? A gente sempre fala, né? Já nasceu velho, né? Alguns conseguem, mas outros é difícil. E, Mas eu acredito né? Não, acha que a gente está enjoado, né? Acha que nós estamos falando assim, que a gente é enjoeira de pai e mãe, né? E é exatamente isso. A gente vai lá e tropeça, e cai, levanta, e cai de novo, até isso. É o aprender. ciclo. É. A gente acredita que quem está na Terra hoje, Monitério, você falou que não gosta de chamar você de Monitério, né? Como é que você gosta de Mone. você? Mone? Mone. Mone, né? É mais A fácil. gente, a gente acredita, Monitério, então não adiantou nada, né? Mone, né? A gente acredita, Mone, que a gente, enquanto encarnado na Terra, em mundo de prova e expiação, é muito difícil a gente aprender por essa metodologia do amor, né? Porque se a gente tivesse nessa condição de aprender pura e exclusivamente pelo amor, a gente já tinha condição de habitar mundos mais felizes, né? Onde não existe necessidade de sofrimento. Então a dor ela vai acontecer, o que a gente pode fazer é evitar aquilo que a gente estava falando sobre o sofrimento voluntário, né?
que se ela vai acontecer, a gente tentar amenizar ela, de forma que não doa nem na gente, nem naqueles que estão nos observando e torcendo para que a gente melhore, né? Agora eu Exatamente. queria que você fizesse uma observação sobre aquela questão da criança, né? Dos pobres de espírito, que você fez uma Verdade. conexão com crianças, né? Porque a criança é um ser puro, é isso? É verdade. Nesse capítulo mesmo, traz que o pobre de espírito, ele é como uma criança, né? É mais próximo, o pobre de espírito ideal seria o mais próximo a uma criança. Eu acredito que seja porque as crianças, elas são puras, né? Elas não têm ainda aquela maldade, até certa idade, claro, né? A gente sabe que chega uma idade, a criança Aham, começa a amadurecer e tem os entendimentos, mas eu acredito que seja exatamente isso. A criança, ela é pura, né? Ela tem um amor puro pelos pais, pelos que estão ali. Tanto que tudo que ela tem é o que ela recebe, né? Ela tá ali para receber aquele amor e, e aí ela vai ser conduzida, né, ao caráter. Então, eu acredito que seja essa ligação, o pobre de espírito ideal que Jesus queria, que quer de nós, é essa pureza, né? Esse coração dócil, né? Esse coração puro, sem maldade, sem pecados, né? Enxergar de uma outra forma. A gente briga com uma criança, aquela criança vem e abraça a gente, assim, mesmo, né, tendo sido chamada a atenção, mas ela tá ali. E eu acredito até que a gente pode colocar, assim, o animal, né? Assim, o cachorro que a gente tem em casa, às vezes ele fica o dia todo sem nós, assim, ele chega, ele tá sempre pronto para nos receber com amor, né? Com aquela humildade, né? Eu acredito aham, que seja dois bons exemplos, né? Pra gente ligar o pobre do legal. espírito, né? No sentido de que são realmente destituídos de orgulho, né? São destituídos desses sentimentos que a gente mesmo coloca, né? Que a gente é maior do que alguém, que a gente pode mais do que alguém. Eles estão, a criança, por exemplo, como você disse, a orientação que ela tem é que o pai e a mãe tá certo, né? Então, Uhum, às vezes, ela pode até ter um ímpeto de fazer alguma coisa, mas ela vai estar sempre procurando. Pode, pai? Pode, pai? Né? Por quê? Porque ela entende que o conhecimento dela é pouco perante, às vezes, até uma tarefa que é simples para a gente, né? sim, Mas ela vai precisar da instrução superior para poder confirmar que estava certo. E é exatamente isso que esse pobre de espírito diz a nós, né? Porque às vezes a gente tem que se colocar como alguém que precisa de ajuda, como alguém que precisa de instrução. A gente tem a caridade, tem a fraternidade, né? A gente tem a caridade de ver que o outro está precisando e o auxiliar, mas a gente também tem que ter a fraternidade, de exercer a humildade, de receber uma ajuda quando a gente precisa, né? Eu exato. acredito que queria falar mais uma coisa aqui. Eu queria trazer isso aqui para o nosso dia a dia, sabe? Eu queria que a gente conversasse um pouco, exemplificasse um pouco como é que a gente pode trazer essa leitura. Eu gosto muito disso. Trazer uma leitura para a prática. Eu acho que essa religião, que ela é raciocinada, o Espiritismo, ela tem que nos acompanhar. Esse evangelho, ele é só um papel quando ele é lido, mas ele é um divisor de água quando ele é vivido, né? Então, a gente precisa de exercer essa questão do pobres de espírito na nossa vida. Eu, esses dias eu tava, quem não é do Berlândia não vai entender, esses dias eu tava passando na porta daquela farmácia do Brasil, onde aqui é do Belvedere, Uhum. você conhece, é pro lado nosso Conheço. aqui. Uhum. Eu queria ir reto para Real Grandeza, e aí eu tava na faixa do meio.
alguém buzinou porque queria virar. Uhum. Aí eu falei, beleza, então eu devo estar errado. Depois, uma outra ocasião, eu queria virar na Getúlio, mas imediatamente eu queria virar de novo, sentido Tubalina, que eu estava indo lá pro Cidade Jardim. E alguém buzinou de novo. Então eu falei assim, eu não vou passar mais aqui, porque eu não sei como é que faz para andar aqui, Será que eu tô fazendo entende? alguma coisa errada, né? Então, tipo assim, eu pensei assim, eu poderia buzinar também, eu Uhum. poderia, sei lá, me alterar, mas eu realmente não sei o que tem que fazer naquele sentido ali. Se para ir reto tem que ficar em tal faixa, porque é uma bagunça, é muito congestionado. Então eu pensei o seguinte, eu não volto aqui mais, por quê? Porque eu não sei andar aqui. Não adianta eu ficar nervoso, não adianta os outros ficarem nervosos comigo. Então, assim, eu vejo, por exemplo, que se fosse num local que eu conhecesse, que eu vá direto, que já faça parte da minha rotina, eu não ia aceitar a pessoa buzinar para mim. Por Uhum. quê? Porque eu ia entender que eu estava certo. E às vezes eu não estava certo, né? Então, o trânsito é um ótimo exemplo para a gente trazer essa questão da humildade, do orgulho, porque a gente já tem uma fama, né? Aqui em Uberlândia, a gente tem uma fama que o nosso trânsito não é Favorável normal, lá, né? né? É isso que nós estamos falando. É favorável, né? O pessoal está sempre nervoso, está sempre Sempre estressado. certo. Isso, exatamente. E aí, aí Então, se você. Interessante seu raciocínio, porque eu não quero me tornar igual a ele, né? Então eu vou me retirar, né? Tipo assim, eu não quero pegar esse exemplo e tomar ele como rotina da minha vida. Então eu me retiro, né? Mais ou menos assim, né? claro, Vou estudar mais, vou entender se eu tô fazendo, se está certo, se isso. está errado, né? E se eu tiver certo, você vê, é interessante que assim, se eu tiver certo, não é motivo para eu me exaltar com aquele que, porventura, está errado. Porque eu já tive naquela condição, naquele mesmo lugar, né? Que Uhum. nem aqueles carros de autoescola que escreve atrás, né? Calma, você já passou por isso. Né? Quem foi que está no trânsito que não passou por uma autoescola? Então, aquela mensagem é importante. Calma, você já passou por isso. Se a gente tivesse essa mensagem no nosso dia a dia, a gente evitaria muito conflito e aprenderia muito. Porque quantas são as oportunidades de aprendizado que a gente deixa passar, que a gente não tem humildade de pensar. Eu não vou ter paciência com ele, porque ninguém teve comigo. Isso a gente escuta demais, né? Eu Uhum. não preciso ter paciência com tal pessoa, porque quando eu passei por isso, ninguém teve paciência comigo. Mas se você tem a consciência que você passou por aquilo, que foi difícil, que foi dolorido, e que se alguém naquele momento te auxiliasse, seria melhor, você já tem essa consciência. Então por que você vai fazer o próximo sofrer o que você sofreu? Né? Uhum. Exatamente. E assim, e a gente entende que também nem todos os dias nós estamos bons e a gente coloca a doutrina, né, que a gente sabe em todos os sentidos. Então, às vezes, um dia antes eu tava lá, eu era que tava buzinando, né? Eu era que tava buzinando estressado. Ah, hoje eu falo, às vezes, olha pro sol, né? Aquele negócio. Tô fazendo careta por baixo da máscara. Mas hoje eu não vou deixar essa pessoa passar, porque eu tô com calor, eu tô atrasada, então eu não vou ser gentil e deixar essa pessoa passar, não é? Mas aí, como você Exatamente. quer passar, você quer que aquela pessoa seja gentil e te dê preferência, né? Mas é assim, né? Nós estamos aqui e é um dia de cada vez aprendendo um pouquinho todo dia, né? É Ai, claro, né? ai. E A é gente... importante, porque a gente é muito advogado da gente mesmo, né? Aí eu tenho que passar aqui correndo porque eu tenho que fazer isso e aquilo, né? É. Mas será que o outro não tem que fazer alguma coisa também e tal, né? Então é importante. A Karen é lá do Acre,
mas ela agora está em Minas. Eu sempre faço questão de falar sobre isso aqui, porque a Karen, há muito tempo, segue a gente segue ela. Ela diz o seguinte: infelizmente, queremos ajuda, mas na hora de ajudar, somos egoístas. Exato. É isso mesmo. Quer dizer, resolvi meu problema, tá tudo certo, né? É aquela, Infelizmente, aquela questão. Chega uma hora que o orgulho vem aqui, né? Ele bate aqui na porta. Eu sou, né? sim, O que eu estou sendo, né? Não o que eu sou, né? Tipo assim, eu vou me engrandecer, né? Vou deixar é isso. orgulho, vou ajudar, né? Sempre vem, né? Sempre vem. Por isso que é uma troca mesmo, né? É uma troca de conhecimento, não deixar que não deixar de estudar a doutrina, né? Porque eu acho que se a gente deixar ela de lado, a gente vai esquecendo esses detalhes, né? Sempre voltando assim nos princípios, né? Nessas questões que a gente vem discutindo aqui. Porque, olha, não é fácil não. Não é fácil não, né? Não é fácil, mas é possível. Com certeza. E como é, nós sabemos que é possível. Beleza. Mo- Mone, Mone, né? Monetário, velho, tem jeito não. Monetário. Você quer fazer alguma consideração final sobre nossa live? Não, eu acho que a gente tinha comentado aquele dia do livro há 2000 anos, né? Eu até estava Sim. escutando uma palestra ontem à noite e Ah, eu esqueci do livro. ele também citou o exemplo do livro há 2000 anos e a gente vê como é possível, né? Que o espírito de Emmanuel, tão evoluído lá atrás, né? Como foi sofrido até ele chegar aqui, né? Por conta desse Sim, orgulho dele. Ele teve que passar por várias provações, né? No livro há 2000 anos. É um livro que me toca muito a história de Emmanuel, né? Eu acho muito linda que o livro traz para a gente. Ele teve várias oportunidades de se redimir, de melhorar, né? De ser uma pessoa com esses diferente. ensinamentos que nós estamos trazendo aqui, de humildade. E ele deixou passar, né? Ele deixou passar todos ao longo dessa vida dele no livro, ele deixou passar. E aí ele vem depois nas outras vidas trazendo esses sofrimentos, né? De cada detalhe que ele deixou passar, Isso. deixou de fazer, né? Ele viveu ali na época que Jesus estava aqui entre nós, e ele teve a oportunidade belíssima, né? De aprender com Cristo, né? E ele deixou Isso. passar, né? E assim, e a gente vê o quanto é bonito hoje o espírito de Emmanuel, né? Que ele trouxe tantas lições bonitas, tantas mensagens de ajuda para nós na doutrina espírita. Então, assim, eu acredito que a gente deve continuar nesse caminho que nós estamos buscando para a gente, um dia, né? Um dia a gente chegar e ser um espírito evoluído, como nós gostaríamos. Acho que é isso mesmo a mensagem. Não, e assim, né? A gente sabe que Emmanuel tá reencarnado novamente, né? Conforme orientou Chico, né? Uhum. Mas é complicado a pessoa, né? A Nossa, pessoa trazendo a consciência, a bagagem que teve frente a frente com Cristo e virou as costas, né? É um nossa. sofrimento, só a consciência que sabe, né? E o exemplo lindo que ele tinha dentro de casa, que era a Lívia, a esposa A dele, Lívia né? Que é a conheceu a filha, né? mensagem de Cristo e seguiu, né? Aquilo que Cristo propôs para todos ali, né? E infelizmente, mesmo assim, ele ainda vacilou, né? Então, Ele foi pelo caminho do orgulho, né? exatamente. O mais dolorido, né? Igual nós estávamos falando, né? Foi pelos caminhos de tropeços, né? E Isso. infelizmente, assim, e voltando àquele detalhe, né? Uma vida, olha que uma vida fez, né? Os erros de uma vida fez com que ele fosse levando para outras e outras e outras até, né, aprender, né? Então, assim, a gente sempre fala, né?
um minuto, um segundo de vacilo pode te custar muito mais tempo para corrigir, né? Depois. André Luiz tem uma frase assim, né? Que quantos séculos são necessários para reconstruir um segundo, É, né? você sempre fala para nós assim nos estudos, né? Pois é. É importante a gente, na verdade, assim, realmente a gente esqueceu de abordar esse livro nesse contexto. Esse livro também, na verdade, ele merece uma live inteira para ele, porque Nossa, esse livro é quem não leu, fantástico. quem não leu deve ler, que é um livro muito lindo. É uma história muito forte, muito profunda e muito traz muitos ensinamentos, né? Que é o que a gente. E com a riqueza de detalhes incrível, né? Um livro que trata de história, ao mesmo tempo que trata do cristianismo, na prática, traz também elementos históricos que a gente consegue fazer alguns cálculos. Então quer dizer que nesse momento estava acontecendo aquilo, né? É os Exatamente. bastidores, na verdade, né? Nossa, e eu fiquei assim muito surpresa antes de até ler o livro, porque assim, tinha coisas que eu nem imaginava, até mesmo da passagem de Cristo, assim, sabe? Jamais imaginei que Emmanuel tivesse tido essa passado por Cristo, né? Tido essa Aham. oportunidade belíssima e infelizmente ele, né? Mas esse livro é lindo, gente. Quem não leu deve ler. E também tem a questão seguinte com o Monteiro. Olhando pelo ponto de vista de que aquele sofrimento todo que ele teve no decorrer dessas reencarnações moldou o espírito de luz que ele se transformou, acaba que até nós fomos beneficiados, né, por esse sofrimento dele. Com certeza. Porque partindo das explicações que ele viveu na pele, ele conseguiu transmitir reflexões intensas sobre o processo de regeneração do espírito que a gente ganhou de brinde, né? Se a gente quiser aproveitar, Com certeza. veio de brinde para nós, né? Exatamente. Isso mesmo. Bom, então nós já vai dando 10 para 7. Eu nem sabia que eu dava conta de ficar tanto tempo assim ao vivo, viu? Primeira Tá vez. vendo? Mas que bom, eu fiquei muito satisfeito aqui com esse bate-papo nosso. Eu agradeço a todos que tiraram um tempinho para acompanhar a nossa conversa aqui. Agradeço também a espiritualidade amiga, que está sempre presente, nos amparando, nos protegendo. E, claro, que também a Monitere, que aceitou o nosso convite de participar aqui dessa live e fez essa participação aqui com a gente nessa tarde barra noite de domingo, né? Então, muito obrigado, meu Monitere, por ter recebido nosso convite, de ter vindo para esse bate-papo com a gente aqui nessa noite. Eu que agradeço. Eu que agradeço pela oportunidade, Alan. E espero que nós possamos fazer mais, né? Nós vamos estudar outros temas e estaremos aqui. Estaremos Vamos aqui sim, com sempre. certeza. Vamos sim, com certeza. Então, muito obrigado a todos que participaram. Eu vi correndo ali a Sônia, eu vi correndo a Karen, depois eu não vi mais, porque eu estou sem óculos. Mas, enfim, obrigado a todos que participaram. Obrigado, Monitério. Uma boa noite para todo mundo, bom descanso. Uma ótima semana protegida e iluminada para todos nós aqui encarnados. Amém, que assim seja. Boa Que noite. assim seja. Boa noite, fiquemos em paz, paz com amor, amor em Jesus.